Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um painel. Hoje nós estamos aqui para falar de como os dados abertos podem ser uma estratégia para o empreendedorismo, para a atração de investimentos e para a inovação. Para discutir com a gente e trazer conhecimento, a gente tem a Ana Beatriz Lima, que é a Head de Public Policy da Quico. Nós temos o Gabriel Zanetti, que é o CEO da Liberfly. Nós temos a Yasodhara, que é a Privacy Researcher da Único. E nós temos a Jaqueline, que é a Legal e as Relações Institucionais da Contabilizei. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui no evento e a gente poder trazer este painel que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento importante. Eu sou a Bia Nóbrega, eu sou secretária executiva da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado e sei a diferença que faz a falta de dados no Brasil, ao mesmo tempo em que a gente se vê avançando como nação cada vez mais digitalizada e até mesmo sendo reconhecidas em rankings para isso. Eu acho que para começarmos esse painel, a primeira pergunta que eu trago para os nossos participantes é nesse sentido, para a gente entender esse lugar que o Brasil está ocupando hoje no mundo. Nesse ecossistema de mais dados abertos, do uso de dados abertos para fomentar tudo isso que a gente acredita. Inovação, empreendedorismo, atração de investimentos. A gente tem alguns rankings, e o do Banco Mundial, nesse último ano, colocou a gente em 7º lugar no mundo, na frente até de países como a Noruega e os Estados Unidos, em relação à digitalização e à GovTech. Na avaliação de vocês, vocês acham que esse ranking, essa nossa posição está fazendo sentido? Reflete a nossa realidade? Bom, eu posso responder essa, se vocês não se importarem, na verdade, né? Bom, acho que a Bia perguntou um pouco sobre o que a gente traz, né, nossa percepção aí com relação ao ranking, né, do Banco Mundial, com o Brasil estar em 7º lugar. Bom, é duro afirmar assim, né, na lata, concordo ou não concordo. Admito que existe uma metodologia para colocar o Brasil neste lugar, em 7º lugar, né? E essa metodologia, de uma certa forma, ela ignora alguns aspectos. Eu não sei se todo mundo acompanhou antes mesmo da gente falar do ranking de serviço de digitalização. Quando esse governo atual entrou, ele tinha como meta colocar o Brasil entre um dos 50 principais países do Doing Business, que também era uma metodologia do Banco Mundial. O nosso grande desafio, dentro especificamente da etapa de abertura de empresa, era diminuir o tempo da etapa de abertura de empresas. E esse ranking, que foi um ranking com metodologia, ele ignorava vários itens de serviços digitais. A gente tinha um grande desafio de engajar junto com os órgãos públicos, porque eles mencionavam que, frente à metodologia utilizada pelo Banco Mundial para enquadramento entre os 50 países do Doing Business, nós já estávamos entre um dos melhores do mundo com relação à abertura de empresa, emitindo CNPJ em até 24 horas. Olhando para a metodologia específica dos serviços digitais, eu vejo que existe uma evolução, né? Existe uma primeira etapa que é de digitalização pontual, uma segunda etapa que é uma etapa de oferta de serviços digitais e uma terceira etapa é pensar de forma digital, é o governo ser digital. Eu vejo que o Brasil ele não está na etapa de governo digital. A gente não atua como um governo digital, mas sim, certamente num ranking de serviços digitais, o Brasil evoluiu significativamente. A gente tem vários serviços que antigamente não eram digitais e que são digitais. Olhando para essa etapa de serviços digitais, eu concordo, acho que o Brasil merece estar em 7º lugar. O Brasil, hoje tem a eCNH, tem vários outros serviços que foram digitalizados e que, na minha singela opinião aqui, merecem, né, esse alinhamento. Essa etapa de e-government, ou serviços puramente digitais, olham o cidadão como centro, né? Então, o cidadão como favorecido desses serviços digitais.
Já um governo digital, ele olha o processo digital como um todo, ele olha todos os participantes daquela cadeia de serviços e que podem ser digitalizados. Um exemplo que eu trago aqui, ainda dentro da abertura de empresa, que é a nosso carro-chefe aqui, é justamente o desafio de se abrir empresa. Abre-se empresa em 24 horas? Sim, depois que você já passou dias preparando os outros dados e entregando tudo muito redondinho para a junta comercial. Os serviços na junta comercial, eles são digitais? Certamente são, mas ele não tem um pensamento data-driven, ele não olha o processo digital como um todo e olhando a iniciativa privada como participante também de tecnologia. Resumindo, Bia, quando eu penso só e unicamente em serviços digitais ofertados pelo governo, acho que sim, é merecido esse destaque de 7º lugar no mundo. Quando eu olho para um olhar de governo digital interagindo com outras tecnologias, acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente de mudanças de arquiteturas e afins. Então, é assim que eu vejo. E até para complementar, Bia, seguindo nessa linha, se for parar para pensar pela parte do governo, né, o Brasil encaixou em 7º lugar, tanto que hoje na plataforma, né, consumidor.gov, as plataformas do governo mesmo, hoje possuem, salvo engano, mais de 60 milhões de usuários ativos. Então, assim, são muitas pessoas que já possuíram algum tipo de acesso, mas o governo ainda falta muita coisa, né, para desenvolver a partir disso, porque isso é só o início. A gente está falando que uma digitalização, um acesso aos dados é algo muito distante do que a gente tem hoje, porque tem que rolar, de fato, benefício público e benefício privado para a nossa sociedade estar desenvolvendo, né, por completo. E aí eu entro acrescentando que talvez valha a gente pensar a interesse de quem são os elementos que estão pontuados naquele ranking para o Brasil estar ali. De fato, ele como atendimento ao cidadão dentro de serviços digitais e dentro de uma abertura de acesso às informações, ele é muito positivo. Mas quando a gente fala de uma digitalização para inovação, atração de investimentos, geração de oportunidades de empreendedorismo e renda, o Brasil ainda não está preparado para fazer isso. A estrutura que a gente tem hoje, ela ainda não consegue abraçar o apetite do desenvolvimento empreendedor e inovador. Então, talvez eu acho que a gente esteja no momento de fomentar uma nova discussão, que é, quando a gente fala de governo digital, o governo não pode olhar só para o cidadão, ele tem que olhar também para formas em que ele promova o acesso e as oportunidades de geração de emprego e renda, a partir de padronização, a partir de uma abertura eficiente, de sistemas operacionais interoperáveis, de sistemas que seguem padronizações internacionais, que você consiga concatenar servidores. Então, eu acho que tudo isso passa por um processo de pensar o governo digital não só como atendimento digital ao público final, ao cidadão, mas também como uma política de longo prazo para o desenvolvimento do Estado. Exatamente. E a minha próxima pergunta vem super na linha do que a Bia estava dizendo, no sentido de, no ranking que o Banco Mundial fez, eles avaliam 4 aspectos, que é como que o governo está aprimorando essa gestão de serviços, como que a gente está conseguindo engajar o cidadão, como que a gente está incentivando as habilidades digitais das pessoas para que elas sejam de fato capazes de usar os serviços e até mesmo, de certa forma, acredito eu, como leiga aqui, mas tendo a oportunidade de dialogar com vocês, na própria capacidade de gerar dados melhores para a política pública e para o serviço público, e, obviamente, como que a gente tem um regime legal e regulatório que favoreça esses serviços. Vocês acham que esses 4 aspectos eles são suficientes ou que a gente poderia, talvez até a nível Brasil, pensar em outros aspectos, outros pontos a serem analisados para realmente termos um panorama e dizermos, ok, chegamos em um governo digital, ok, chegamos num e-gov que funciona, de serviços digitais que funcionam, a gente tem dados abertos que favorecem ao empreendedorismo, que atraem as empresas para investirem investirem em negócios que vão se usar desses dados para melhorar a vida do consumidor, para melhorar a vida da população, ou vocês acham
que esse está suficiente? Acho que a Bia já vinha trazendo esse ponto. Bia, o que você acha? Eu acho que, assim, os critérios são critérios interessantes, mas eles não são um rol taxativo. Eu acho que a gente teria que trazer para o meio desse debate, para esse ranking, outros elementos tão ou mais importantes, como, por exemplo, a acessibilidade. A qualidade do dado produzido, disponibilizado hoje no Brasil é um dado acessível, é um dado utilizável, as pessoas conseguem se apropriar para transformar o dado em produto, em inovação, em algo que consiga ser utilizado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a Jaque trouxe. Dentro do ranking do e-business, a gente tem que trazer também os elementos que estão naquele ranking para dentro dessa validação, porque querendo ou não, se a gente olha para a parte de governo digital, a gente também quer falar do quanto isso alavanca a economia, do quanto a gente consegue desenvolver mercado tendo isso como insumo. E isso também está muito próximo da ideia de eficiência. O nosso dado, da forma como ele está hoje, a digitalização como ela é promovida, ela traz eficiência para o Estado. À medida que você olha o Estado investindo em produzir digitalização, ele não está competindo com a iniciativa privada, que talvez tivesse mais vazão, mais ferramentas, mais robustez para entregar isso de uma forma melhor para o usuário. Então, assim, eu acho que esses são elementos que também deveriam estar contemplados nessa avaliação. E quando a gente passa por esses elementos, a gente percebe coisas fundamentais no caso do Brasil, que é como o dado está disponibilizado, como a digitalização acontece. A gente tem discussões incríveis de inovação que estão acontecendo no mundo inteiro que a gente ainda não consegue trazer para dentro do arcabouço brasileiro porque a gente não está preparado para abraçar isso. A própria identificação biométrica, você utilizar isso como uma alavanca para você fazer reconhecimento e avançar em processos, tem sido um debate que merece algum destaque, extremamente meritório, que talvez a gente ainda não tenha uma vazão e uma profundidade necessária para conseguir construir isso. A mesma coisa vale para a lógica dos dados do transporte público. Hoje você já tem GPS em qualquer transporte, você tem uma modelagem internacional que é o GTFS, e dificilmente você tem a produção desse dado a ponto dele ser compartilhável para você conseguir acompanhar o seu ônibus dentro do mapa. Então, assim, a gente tem uma série de coisas legais que são tangíveis, que estão ali perto, mas que não estão sendo contempladas na hora que a gente olha esse exercício do ranking. Mas pegando então já também o gancho da Ana, nessa questão de dados e dados abertos e o que a gente precisa para conseguir gerar essa inovação que conecta tanto público e privado. A gente vive hoje numa era de LGPD, onde tudo acaba que a gente não sabe exatamente quais são os dados que podem ser usados, até mesmo quando a gente está fazendo uma análise, tentando pegar evidências para uma política pública, ou às vezes a gente pede um dado para o governo e ele diz, eu não posso dar porque esse é um dado restrito. Isso já aconteceu aqui com a gente, querendo desenvolver projetos com os parlamentares que trabalham junto conosco na frente. Então, eu tenho uma dúvida. Nessa era de LGPD, como que a gente garante que uma política de dados abertos, que ela seja aquilo que a gente deseja na gestão pública? Ela seja eficiente, ela seja transparente e ela seja bem gerenciada. Nisso, eu queria muito ouvir a Yasu. Acho que a Único tem um background excelente para trazer disso, convivendo justamente com essa identificação tão pessoal de cada um. Olha, eu fico feliz de ouvir que dados sensíveis não foram compartilhados. Muito feliz. Sempre lembrando que a gente tem que pensar, quando a gente tem um banco de dados tão sensível, né, como um banco de dados que tem as informações pessoais de todo mundo, que carregam informações sensíveis, a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa devolver o controle do dono do dado para ele. Então, o ideal seria que a gente tivesse sempre uma maneira de informar essas pessoas que os dados delas estão sendo utilizados para determinados fins, né? O ideal seria que a gente tivesse uma padronização muito forte no sentido da definição do que é um dado público e do que não é dado público, né? O que pode ser considerado um dado comum, por exemplo, rotas de ônibus. Rota de ônibus, ninguém vai ficar ofendido se for compartilhado, ninguém vai se prejudicar se for compartilhado, né? E a gente tem um potencial enorme em dados públicos, que são dados de uso comum,
que são dados de clima, dados de meio ambiente, dados de recursos naturais, que a gente tem abundância e tem uma abundância de dados abertos, né, uma infraestrutura toda montada, tem sido montada durante todos esses últimos anos sobre esses dados, e na Único a gente utiliza os dados pessoais e sensíveis quando a gente precisa fazer a verificação de que aquela pessoa é ela mesma, né, e a gente toma muito cuidado com esses dados, somos muito criteriosos, né, toda uma arquitetura e uma infraestrutura para que esses dados que a gente tenha minimizado o risco de qualquer tipo de vazamento, inclusive a gente olha para um futuro onde a gente tenha risco zero de vazamento, risco zero desses dados vazarem e que a gente possa proteger completamente a identidade de todo mundo e os dados de todo mundo que são privados e sensíveis. É muito importante que a gente fale sempre em dados abertos, levando em consideração isso, que a privacidade ela vai além da LGPD. Né? A LGPD é só a regulação, né? Uma regulação importante, uma regulação de ponta, né? Ela segue uma regulação super avançada, que é o GDPR, a regulação europeia. A gente, provavelmente, se tivesse um índice de, eu acho que até existe, de aplicação de leis de privacidade, nós teríamos nós estaríamos despontando novamente, porque a LGPD é uma lei muito completa. E o objetivo da LGPD é sempre proteger as pessoas, que é o que a Único quer fazer também, proteger as pessoas através da proteção dessa identidade das pessoas. E proteger também os negócios de fraudes e outras consequências que acontecem quando você tem os dados compartilhados sem essa validação. Você acaba não gerando o processo de confiança, né, nos dados, que no final das contas são as pessoas. Então, a gente tem que lembrar que esses dados, eles representam pessoas, né, são pessoais, e que nós temos que ter um cuidado enorme com esses dados e um respeito muito grande para lidar com eles. Acho que é isso. Até para completar, agora, tem uma opinião própria, assim, eu vejo que, tanto como a Único, que eu acho que é um baita exemplo, eu acho, para todas as empresas, eu acho, do Brasil, o trabalho magnífico que faz, que eu fico imaginando o quanto é necessário a gente investir também em segurança e padronização interna, né? Porque hoje nós vemos vários exemplos de grandes empresas, de big techs, passando por vazamento de dados. Então você fala, cara, segurança primeiro, tipo assim, tem que ser a base de tudo, até para não ocorrer nenhum tipo desse evento também, né? E a gente vê como que isso pode, de fato, prejudicar muito uma empresa e pode prejudicar muito uma pessoa, né? E eu vejo muito aqui no Brasil, principalmente na LGPD, quando nós implementamos aqui na Liberfly, em vários momentos nós nos debatemos com discussões, por exemplo, isso é um dado sensível, isso não é um dado sensível, então está ocorrendo meio que um aprendizado na prática para a gente tentar entender, igual a gente fez todo o escopo bonitinho, até que chegaram e falaram, poxa, nesse meio aqui que está pedindo para descadastrar da nossa base, está clicando, mas não está engatando, não está tirando o dado da base, então é segurança, é manutenção, é o tempo todo ali para a gente conseguir, de fato, estar entregando o que a gente está prometendo como segurança da empresa, né? Exatamente, inclusive cybersecurity é um dos elementos do Banco Mundial para considerar, não sei se o Doing Business agora ou o GovTech, o índice de GovTech, se não me engano, os dois. Então, é um elemento muito importante, ele cresce agora, a economia dos dados não resiste sem uma cibersegurança robusta e um mercado complexo como o mercado brasileiro, né? Uma economia que, apesar de ter perdido algumas posições no ranking de complexidade econômica, é uma economia que ainda tem uma certa complexidade, então a gente precisa muito se preocupar com cybersecurity, é um dos elementos que envolve privacidade e de muita, muita importância. Eu fico muito feliz da Yassa falar isso, porque eu acho que o nível de sofisticação que a gente vive hoje em termos de digitalização no Brasil obriga a gente a pensar em o que é dado público, o que é dado privado, o que é dado aberto, o que é dado de acesso restrito. E eu acho que é esse o desafio que a gente tem aqui quando a gente fala em alavancar a digitalização, tendo justamente a observação de mercado, né? A Único conseguiu se alavancar num mercado extremamente sofisticado a partir de um modelo de empreender utilizando um dado privado de uma forma extremamente segura, extremamente sofisticada.
Já os outros serviços, a gente tem um acesso a um dado que, em tese, é público, em tese, é acessível, em tese, deveria estar disponível, mas que também precisa desse olhar de sofisticação. Então, eu fico muito feliz de ver que a gente, né, já começou a chegar num outro nível em que agora a gente começa a pensar sobre, beleza, temos um outro nível de discussão aqui. Bem legal, né, Bia? Eu acho que é bem importante fazer essa separação, justamente, né? Assim, esse cuidado do dado privado e o que a gente vem trabalhar com relação a dados abertos quando a gente olha para dados públicos, que é o que alguns negócios, né, usam como tomada de decisão e geram algum impacto econômico. Aqui a gente tem como referência a Estônia, é um dos países menos burocráticos do mundo. E eles têm um princípio que é muito interessante, que é once only policy, que é as pessoas podem pedir dados para o cidadão uma única vez. Então, dentro do país, eles têm um órgão responsável pelos dados do cidadão. E esse órgão responsável pelos dados, ele tem como missão oferecer mais segurança para esses dados do cidadão, fica centralizado, certamente é mais fácil padronizar, é mais fácil saber quem usa, é mais fácil, fica, né, de uma certa forma facilitado toda e qualquer visão num aspecto de segurança, e também visa facilitar a experiência do usuário. Vamos dar um exemplo aqui. Caso a Ana precise, por exemplo, de um documento para comprar uma casa e o cartório precisa fazer alguma validação de algum documento, o cartório não vai pedir de volta para você, ele vai pedir para este departamento responsável pelo cadastro. E falaram com você uma única vez. Once only policy. Não vão ficar pedindo 10 mil vezes os mesmos dados para vocês. Então, é muito legal a gente olhar essas referências e desmistificar um pouco que o fato de existirem dados abertos com acesso público seria, de uma certa forma, uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados vinculados a dados privados. Trazendo ainda, lógico, para o nosso business. Hoje, qualquer pessoa que vai na junta comercial consegue, com um CNPJ, pegar todos os dados de um sócio. Isso é dado público. Você consegue saber qual empresa ele tem, o que ele faz, se ele vai algum dia deixar economicamente alguém no mercado na mão. Isso é dado público. Só que não é de fácil acesso. Você precisa pagar uma taxa, você precisa retirar lá o seu papelzinho. Então, isso ainda não está 100% digitalizado. Então, eu particularmente, voltando até para a sua pergunta, Bia, do início, eu não vejo, dentro da política de dados abertos que a gente tem desde 2011, a Lei de Acesso à Informação é uma lei que não conflita com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LIA, ela não conflita com a Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que elas são complementares, uma vez que você, de uma certa forma, libera acesso a dados, você precisa ter um mínimo de cuidado ali com relação aos tratamentos, a forma como você vai trabalhar interpretações, mas eu particularmente vejo que não existe um conflito de acesso a dados abertos com a segurança da informação voltada para dados privados e questões de LGPD. É possível, sim, trabalhar com uns dois temas dentro de um mesmo país, viabilizando economicamente. Eu acho bem legal esse exemplo que você deu da junta comercial, porque essa semana aconteceu de rolar um meme que circulou bastante na comunidade de segurança, de um rapaz que foi na junta comercial e pegou os dados de uma moça, que ele teve acesso, porque ele tinha um MEI, e catou os dados dela, pegou e mandou um WhatsApp para ela, pô, te achei gata, vi sua foto e tal. E aí a gente vê que tem conflito, sim. A lei, ela é feita para uma coisa e a LGPD para outra. E a LGPD ela é feita para proteger os dados pessoais, porque a gente não quer que qualquer um com MEI, com CNPJ, vá consultar os dados da gente nas juntas comerciais. Então, é um momento muito legal. Eu acho a Estônia um ótimo exemplo, mas a gente tem que lembrar que a Estônia tem 1.300.000 pessoas, né? Só São Paulo tem quase 10 vezes isso, não sei quantos está, 11 milhões, 12 milhões, 13 milhões em São Paulo, nem sei, não é 10 vezes, mas tem mais do que 13 milhões de pessoas. Então, a Estônia é um país muito pequeno para a gente comparar com o Brasil, o tamanho que o Brasil é.
A gente tem muito trabalho para fazer, a gente tem uma oportunidade enorme de criar um ambiente seguro para a utilização dos dados das pessoas, um ambiente seguro para que a gente possa criar relações de confiança no ambiente digital, sem que a gente esteja violando a privacidade de dados das pessoas. É uma questão de trazer essas pessoas para participarem da economia no controle dos seus dados, né? A pessoa saber onde é que está o seu dado, quem está usando, quem está acessando, por quê, e podendo permitir também que que esses dados sejam acessados ou não, ou podendo fazer essas decisões de uma maneira mais ágil, né? E a gente tem modelos de negócio 1000 que estão surgindo no mundo como exemplo que permitem que as pessoas façam isso. Então, é uma oportunidade única. O Brasil é um país enorme, cheio de chances, uma diversidade única, que enche a gente de oportunidades para trazer para perto da gente modelos mais criativos do que os modelos que existem no mundo todo. Né? Com toda a experiência que eu tenho de trabalhar no mundo todo, eu posso ver que a gente tem uma vantagem competitiva aqui grande, que é justamente a nossa criatividade, né? A capacidade de a gente criar coisas em cima dessa diversidade enorme que a gente tem. E eu acho que aqui um ponto, né, conectando um pouco do que a Jaque falou e que a Yas falou, que assim, a gente tem um governo hoje que ele tem que atender as necessidades e a velocidade com que cresce esse mercado, ele requer sofisticação e revisão contínua. Então, assim, a lei é uma lei recente, de 10 anos atrás, a LGPD 2018. Agora a gente começou a falar no PL de 2014, mas que tem chance de ser aprovado em breve, que é o PL de dados abertos, que cria os atributos dos dados abertos. Então, assim, cada vez mais o nível de endereçamento e sofisticação aumenta para a gente compreender os nichos. E, assim, qual é a diferença de um dado aberto para um acesso via lei? Um é um ato contínuo, o outro é um ato pontual. Então, assim, eu acho que a gente também tem agora que entender que o nível de sofisticação ele é tão grande, tão rápido e tão dinâmico que o próprio governo tende a ser omisso nas tratativas porque ele não vai conseguir se engajar, inclusive do ponto de vista de segurança. Quando a gente traz essa questão de que se você consegue acessar na junta comercial as informações de um terceiro, sendo que você é um interessado, mas ao mesmo tempo você tem que resguardar, mas parte dessa informação precisa ser pública, você já consegue, né, concatenar os 3 debates simultaneamente. Então, já é um nível maior de sofisticação. A mesma lógica, por exemplo, a gente leva hoje para o dado do transporte público, principalmente em relação à transação de pagamento do bilhetagem. É um dado que deveria ser acessível, inclusive, para fins de gestão pública, eficiência, etc. O usuário poderia comercializar e comprar esse bilhete em qualquer lugar, por fins de, né, livre mercado, por fins de incentivo ao empreendedorismo. Mas são coisas que hoje ainda não têm a estrutura necessária para eles conseguirem, né, agir de forma transversal, como o debate que vocês acabaram de trazer. Eu acho que o Brasil está começando a entender o desafio que é concatenar isso tudo e o quanto tem a importante a participação do mercado privado para ajudar a dar sustentabilidade para isso. E aí Muito também... legal, né, Bia? Desculpa, Yaso. Opa, a gente não tem ordem, né? Ai, meu Deus. Pode falar. Eu só ia fazer uma que eu achei muito legal a fala, e eu ia dizer que é muito importante também, talvez não seja a legislação o caminho para regular esse tipo de coisa, né? A gente precisa muito de um órgão que tenha o governo participando da construção de padrões, né? Trazendo padrões internacionais para o Brasil. Eu trabalhei no W3C durante um bom tempo, e a gente vê a dificuldade que as empresas brasileiras têm para participar da construção de padrões, né? É muito difícil, muitas vezes a barreira da língua e tal, mas muitas vezes é uma barreira, é um desconhecimento mesmo. E também a dificuldade do próprio governo de construir padrões dentro desses organismos internacionais, né? A gente tem o IETF, o W3C, outras instituições que discutem padrão, né? Nos Estados Unidos tem a NISO, que é dos Estados Unidos. Então, seria muito legal se a gente tivesse um corpo técnico, em vez de discutir regulação, a gente pudesse discutir tecnicamente, né, os padrões. Ia ser muito interessante. Não, com certeza. Eu acho que os desafios de Brasil, que por mais que seja maravilhoso, a gente tem justamente um país continental de 200 milhões de pessoas, de mais de 5 mil municípios. Eu queria saber de vocês como que vocês veem esse desafio da gente conseguir padronizar dados,
ter sistemas que interajam e que sejam eficientes e interfaces que funcionem tanto para quem quer empreender e inovar, como para o próprio usuário. Como que a gente transpõe esse desafio de dados abertos falando de Brasil? Essa é a grande pergunta de $1 milhão, mas eu acho que a gente já consegue fazer muita coisa se a gente seguir um sistema de padronização internacional, ou pelo menos os requisitos mínimos de acessibilidade para esses sistemas e para esses bancos de dados. Hoje, no Brasil, a gente tem uma questão cultural muito atrelada à apropriação e à titularidade do dado. Existe uma dificuldade, inclusive, de ecossistema que hoje provém dados públicos em disporem os dados públicos pelo reconhecimento deles serem os titulares daqueles dados. Então, eu acho que a gente, que nem a Yasu trouxe, é super importante que a gente comece a trabalhar também a cultura de que o dado, quando público, ele não é seu. Ele é um dado que pertence a uma comunidade, a pessoas, e ele não precisa estar na posse exclusiva de uma pessoa. Ele deve estar aberto e acessível para quem quiser desenvolver a partir deles, soluções, análise, etc. Acho que talvez seja a grande primeira discussão. E por ela passa, poxa, mas se eu quero acessar, eu preciso que esse formato seja o mesmo em qualquer lugar do Brasil. Então, qual é o formato mais barato, mais acessível, mais fácil, mais difundido e mais universalizado? E usar esses critérios como critérios para você promover o acesso das pessoas que têm interesse. Hoje, por exemplo, quando a gente olha a Lei de Governo Digital, ela traz algumas coisas importantes como pilares, ela determina, inclusive, conceitua o que é o dado aberto, mas você não tem nenhuma regulamentação trazendo quais são as melhores práticas dos mercados para consumo de dados de acordo com cada segmento de mercado. Foi até eu achei muito legal que a Yasu trouxe, né? Você tem padronizações para alguns segmentos, para algumas formas de disposição desses dados. Por que a gente também não se torna um early adopter disso também? Eu acho que tem uma coisa legal da gente também incentivar e mudar comportamentos a partir de uma régua que sirva para todo mundo. Bem legal, né, Bia? E eu acho que eu me conecto muito a partir dessa fala, é que essas padronizações, a gente estaria falando muito mais de como executar do que a regulamentação propriamente dita, né? Então, a gente tem regulamentações, mas o grande desafio é como que a gente fala em execução e padrões. E o padrão, ele tem que olhar a segurança, mas ele tem que olhar a universalização, o acesso, então, e por óbvio, tudo isso impacta, né, a economia e o desenvolvimento do país. Eu acho bem interessante quando você usa o termo sofisticação, né, porque não é não acessar, não é não ter a informação, mas é o como acessar. Como que a gente faz a gestão disso? Né? Quando a Yasu traz o exemplo lá da junta comercial, né? Poxa, a pessoa, qualquer um vai lá e acessa o dado e manda um WhatsApp para outra pessoa. Tem o lado do empresário fugitivo, que está devendo no mercado, você precisa achar onde essa pessoa está. Qualquer um pode acessar esse dado? Certamente não. Né? Então, exige uma sofisticação na proteção, na segurança, e essa sofisticação requer padronizações, requer universalização, um olhar para a segurança, para o próprio indivíduo, o dono do dado, né, como que ele efetivamente, a gente muda o olhar dessa titularidade para quem realmente é o titular do dado, né, para quem realmente deve, ou ao menos deveria, né, poder trabalhar a segurança das suas próprias informações. É um desafio, acho que o Brasil está assim, a gente tem boas práticas no mundo que a gente pode olhar como referência. Claro, tudo a gente precisa tropicalizar, não adianta pegar toda e qualquer prática, falar, essa prática que funciona lá não vai funcionar no Brasil, porque o Brasil é grande, e simplesmente, né, entender que é uma prática que não funcionaria. Acho que vale a gente, esse é um bom debate, né, como a Bia comentou no início, é uma pergunta que vale $1 milhão, ninguém tem, e é um bom debate para a gente poder estruturar bons processos de segurança e acesso a dados internos no Brasil, né, fato que temos muito a construir ainda. Até para complementar, quando a gente fala da padronização também, por mais que a gente talvez não tenha o caminho certo, passe por essa tropicalização, eu acho que todo mundo tem bem ciente
é que a falta dessa padronização é muito custoso, é muito moroso. Porque hoje a gente está num ambiente com que a mão de obra técnica, quando a gente vai falar de tech, nós temos empresas do mundo contratando nossos programadores, nossos engenheiros de dados, e a partir do momento que não adianta o Brasil todo mundo, vamos coletar dado. Agora, se não tiver essa padronização, o custo também de mão de obra para a gente conseguir tratar esses dados, para depois disso tomar a tomada de decisão, isso também é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. Então, às vezes, se a gente quer um Brasil mais desenvolvido nisso, talvez a gente tenha que ligar em duas óticas, que é, beleza, vamos padronizar, vamos pegar, forçar todo mundo, juntar todo mundo, tropicalizar, adaptar, mas também tem uma parte que vai da parte da educação. Eu acho que as empresas hoje, né, de forma privada, assim, desde o primeiro momento já precisa ter esse mindset data driving, inclusive seguindo as melhores práticas para, na hora de talvez estar padronizando isso, estar conseguindo liquidar essa base, fazer com uma maior facilidade, porque senão, se todo mundo tiver que fazer isso ao mesmo tempo, vai ser uma zona total. Exato. E também é legal que a gente, quando pensa assim em tecnologias que estão sendo assim cada vez mais debatidas, inclusive por reguladores, né? Por exemplo, computação multiparte segura, criptografia homomórfica, aprendizado federado, privacidade diferencial, enclave seguro, prova de conhecimento zero, dados sintéticos, todos esses nomes que a gente cita muito e que a gente pesquisa e estuda para garantir a privacidade dos dados, eles estão ligados a um sétimo, isso mesmo que você está falando, Gabriel, um grupo muito específico de conhecimento, né? Então, a gente vai precisar trazer essa complexidade não só para o público que a gente presta serviço, mas para dentro das empresas, né? Então, a gente vai precisar investir em pesquisa, investir na arquitetura e nos processos que abarcam essas tecnologias, né, que eu acabei de falar. Então, e muitas vezes até mudar o nosso modelo de negócios, que é um pouco do que o Facebook está fazendo essa semana, né? Eles acabaram de anunciar que eles vão promover mudanças para preservar a privacidade dos usuários. Então, tem uma frase que todo mundo gosta de ouvir, que é aquela do Andreessen Horowitz, que é o software está comendo o mundo, né? Software is eating the world. E eu fiz um upgrade da frase deles, já que eu acho que assim, privacidade está engolindo software, né? Privacy is eating software agora. Então já tem desde 2011 que ele fez essa fala, e agora a gente já pode considerar que os modelos de negócio baseados na violação do direito à privacidade das pessoas, eles vão acabar sumindo. Em breve a gente vai ter uma evolução disso, e é muito, muito interessante isso, né? Eu fico muito animada. Primeiro, porque eu sou nerd, adoro matemática. Segundo, porque a computação é uma coisa muito interessante, né? A tecnologia é um negócio muito, muito impressionante. E como a gente pode melhorar a privacidade no uso dos dados, usando a tecnologia, é um assunto que eu gosto muito de analisar, estudar. Mas, então, tirando um pouquinho do escopo da pergunta de $1 milhão, que todos nós gostaríamos de ter a resposta, eu tenho uma outra pergunta, e eu acho que até como quem está trabalhando todo dia com política pública, eu sinto muita falta da gente justamente ter esses dados de qualidade abertos, padronizados, para a gente fazer política pública com qualidade, baseada em números, baseada em dados. O que vocês veem, tanto para o mercado como para o país, que a gente tem uma política de dados abertos, que a gente ter dados abertos de melhor qualidade pode melhorar? Até pegando o seu gancho, por exemplo, por que dados de qualidade podem melhorar? Bom, a gente consegue pegar esses próprios dados públicos e transformar em negócios, como a própria Jaque falou anteriormente. Por exemplo, hoje na minha empresa, na Liberfly, eu consigo consultar alguns dados da ANAC para notar o seguinte: quantos voos atrasam, qual é o momento que eles atrasam, se ocorre mais atraso, se ocorre mais cancelamento, qual que é o motivo climático. Cruzando esses dados, por exemplo, eu já conseguiria predizer para o poder público quais são os aeroportos, por exemplo, mais problemáticos para eles atuarem em cima disso.
Eu consigo gerar oportunidades como o da Liberfly, que, por sinal, em algum momento, pode ser até um braço de uma própria companhia aérea, para poder estar apontando para essas empresas, olha, o grande erro de vocês está aqui, às vezes é um biscoitinho, entendeu? E às vezes a falta de preparação que leva muitas empresas a não conseguirem solucionar os seus problemas. Então a gente vê muitas pessoas, você vê análise de dados, por exemplo, até não no poder público, mas, por exemplo, a Loft. A Loft, para poder precificar o valor de um apartamento, através da inteligência deles, eles utilizam até o tamanho do pé direito do apartamento como um dado para poder qualificar e poder botar o valor de um imóvel ali. Então, assim, os dados para a parte de negócio, sem sombra de dúvidas, surgem muito. Eu só acho que hoje o Brasil, de certa forma, o governo aproveita isso pouco, porque você vê poucas GovTechs surgindo, sendo que o Brasil poderia muito bem trabalhar, às vezes, essa ineficiência do poder público utilizando o poder privado, que é quem está com sede ali de tornar aquilo mesmo virar representatividade e, de fato, virar economia. E aí eu acho que a gente pode ir até além, não necessariamente uma GovTech, né? Startups que têm os seus próprios mercados, mas são produtoras de dados a partir dos dados que eles consomem, né? Você consegue gerar uma inteligência de mercado que pode voltar para o próprio poder público como uma análise de eficiência de alocação de recursos de política pública. Então, eu acho que se você ter dados de qualidade abertos e acessíveis, não só cria toda uma alavanca de mercado. O exemplo de Londres, por exemplo, acho que é o exemplo que eu mais gosto de citar. Londres resolveu usar uma metodologia específica para ver apenas os dados do transporte público. Quando Londres fez isso, no primeiro ano surgiram 600 startups. Essas 600 startups tiveram 34 milhões de libras esterlinas de lucro no primeiro ano, e isso se reverteu em 3 milhões de eficiência para o governo londrino. Ou seja, eles deixaram de gastar 3 milhões porque tinha todo um outro ecossistema que, além de gerar lucro, tirou o custo das costas da infraestrutura de transporte. Então, assim, esse é um exemplo pequeno. Imagina isso numa escala maior para vários outros setores de negócio. E pior, imagina esses vários outros setores de negócio conseguindo se apropriar desses dados e transformar isso em inteligência para alocação de política pública. Você acaba criando um ciclo virtuoso para melhorar a política pública, em que o agente privado ele é parte, em que o cidadão é cliente, não mais usuário. Então, você começa a mudar a lógica de atendimento na ponta, né? Se você for para olhar no caso do Brasil, por exemplo, cara, o mercado de dados ele pode ser um super elemento para atrair investimentos, porque é um mercado que está voltado, basicamente, para o desenvolvimento de soluções por startups, que foi quem mais recebeu investimento de VCs esse ano. Então, a gente está falando de todo um ecossistema extremamente pungente que tem um potencial de atratividade muito grande. Então, eu acho que, assim, pode ser, inclusive, uma saída para a gente alavancar uma retomada econômica. O dado pode ser usado como um commodity da era moderna para alavancar o crescimento econômico. Perfeito. É uma coisa que eles até falavam, né? Eu vi uma frase já falando que o dado é o novo urânio, né? Que a gente sabendo tratar é muita riqueza que a gente tira do dado. Sem dúvidas. E o melhor tipo de riqueza, né? Aquela riqueza que gera mais, que se multiplica de todas as formas. Se multiplica em ideia de negócios, se multiplica em melhora da qualidade da política pública que a gente consegue fazer. Consequentemente, a gente gera mais segurança para quem quer investir no país. É o melhor tipo de riqueza e de commodity, como a Bia disse, possível. E agora, caminhando para a nossa última pergunta, a gente tem aqui 4 empresas sensacionais, diferentes umas das outras, mas as 4 inovadoras. E eu queria saber, dentro da Liberfly, dentro da Contabilizei, dentro da Quico e dentro da Único, qual é a grande diferença que os dados fazem e como que os dados melhoram o negócio de vocês? Olha, Bia, certamente é a tomada de decisão e a definição do caminho estratégico da companhia, né? Aqui na Contabilizei, quando a gente surgiu, nós surgimos num mercado extremamente regulado, que é o mercado de contabilidade,
inclusive com alguns direcionadores de preços no início. Quando a gente olha num aspecto de dados do preço do serviço de contabilidade, desde que a Contabilizei nasceu, o serviço diminuiu em 60%, né, em todo o mercado. A gente devolve esse valor para a economia. Nosso cliente é o micro e pequeno empresário, que pagar um salário mínimo de contador é doído em alguns momentos, considerando o tamanho do faturamento desse micro e pequeno empresário. O grande desafio com relação ao acesso dos dados é a gente justamente ter informações de cidades pequenas, né? A gente tem aí o desafio de ir para cidades menores em que ainda tem um valor alto de contabilidade, que a gente precisa chegar lá e melhorar a economia desse ambiente, e a gente tem ainda alguns desafios. Mas, certamente, o acesso aos dados nos dá aí um caminho para essa tomada de decisão, né? Como que a gente vai, qual cidade a gente vai primeiro, onde que tem o maior número de empresários, onde que vai ser promissor tanto para nós quanto para a economia local. Então, o acesso a dados certamente permite essa tomada de decisão de uma forma mais consciente, investindo recursos de uma forma mais assertiva, digamos assim, né? Bom, na Liberfly também, assim, a importância dos dados, sendo bem sincero, não era uma coisa que nós dávamos tanto valor quando a Liberfly nasceu, né? Liberfly, primeiramente, ela nasceu de 3 estudantes de direito que pensamento analítico totalmente contra a IASO, entendeu? Todo mundo entendia um pouco mais de lei, então a gente aprendeu na marra, logo no início, que não dava para viver da intuição. Então a gente falou, gente, vamos primeiro olhar para os nossos dados que nós construímos, né, do início até aqui, e foi aí que eu falei daquela minha resposta anterior, o quanto foi custoso, entendeu? Para você conseguir limpar aquela base, para tirar a informação daquilo, mas hoje também a gente usa, de certa forma, para tomada de decisão. Então, hoje a gente consegue acompanhar no Brasil todo quais são os estados que possuem a maior taxa de procedência, né, de um processo judicial, os maiores valores de indenização, quais são os juízes. Quando chega hoje um processo que nós adquirimos numa vara X em São Paulo, eu já acerto com 80%, 85% a decisão e a média de indenização daquele juiz, através de uma análise preditiva mesmo. Então, hoje me ajuda internamente, tanto, né, na precificação do ativo hoje, que eu compro pela Liberfly, que eu acabo ligando todos esses fatores, e também é muito importante também na tomada de decisão do marketing, porque, às vezes, quando você vai desenhar a sua persona, você vai colocar na ponta do papel, você imagina uma coisa e você desenha aquela persona. Só que na hora da parte prática, que você vai fazer suas campanhas de performance, vai fazer suas campanhas também de aquisição, você vê que a sua persona, às vezes, é um pouquinho diferente, você consegue adaptar com base nas respostas dos dados, porque eu não vou acreditar na minha intuição se eu tenho, por exemplo, o dado do Analytics ali, que está mostrando da minha cara onde estão vindo esses clientes, onde estão vindo esses acessos e tudo mais. Então, sem sombra de dúvida, tomada de decisão e realmente alocação de recursos de uma forma um pouco mais sadia e tranquila, sem aquele medo todo, né, de estar colocando o seu investimento em algum lugar. Bom, no caso da Quico, eu acho que é até gostoso falar isso, dado para a gente significa valorizar o tempo das pessoas. A gente tira dado do GTFS de transporte público para as pessoas poderem, dentro da lógica do transporte público, conseguirem se organizar para pegar um trem, para pegar um metrô, para pegar um ônibus, para pegar uma bicicleta compartilhada. Quando a gente fala em valorização do tempo, isso está sempre muito ligado a classes A e B que têm acesso a aplicativos e afins, em que eles conseguem coordenar um pouco melhor a jornada e o dia a dia delas. A Quico tenta trazer esse valor também da jornada coordenada, do dia com valor agregado para as classes C, D e E que dependem do uso do transporte público. E, quiçá, para várias outras pessoas que vão querer abdicar do uso do carro porque vão ter uma percepção de qualidade e confiabilidade cada vez maior no transporte público. Então, eu acho que esse é o primeiro grande valor que a gente extrai dos dados abertos. O segundo grande valor
Quem não sonha hoje em ter um Netflix da mobilidade, em que você vai poder pagar uma assinatura e vai poder concatenar o metrô com o seu ônibus, com a última milha de bicicleta, e não precisar mais ter um carro à disposição 24 horas, deixando as cidades mais acessíveis para as pessoas, melhorando a sustentabilidade, o grau de emissões e por aí vai. Então, assim, o segundo grande viés da Quico, que é o grande sonho da Quico, é a gente conseguir, a partir dos dados, fornecer essa opção para as pessoas que estão na cidade. O transporte público concatenado dentro de uma grande teia de mobilidade em que você escolha poder usar o transporte público em detrimento de outros, porque vai ser mais fácil, mais acessível, mais previsível, mais preditivo e mais cômodo. E acho que, né, todo mundo fez, depois dessas descrições maravilhosas aí, para o único os dados representam geração de confiança, né? Geração de confiança e o estabelecimento de uma melhor relação entre pessoas e empresas, entre empresas e empresas, né? A gente quer facilitar a vida das pessoas e a gente só usa os dados porque é através do uso desses dados que a gente vai facilitar a vida das pessoas, que a gente vai promover o conceito que a gente acredita que é a calça sem bolso. As pessoas poderem andar por aí com tudo digitalizado. Perfeito. Bom, acho que a gente tem 1 hora de conversa. Eu, pelo menos, aprendi muito com vocês. Agradeço pela oportunidade e espero que a gente tenha conseguido alcançar a todos os participantes do evento com a importância que os dados abertos têm e como que eles podem revolucionar, do público ao privado, ajudar a atrair investimento, como a gente conseguir, como sociedade, pensar sobre eles, pode fazer uma diferença gigantesca, como que abrir os dados não significa, de maneira alguma, agredir a nossa privacidade e tudo que a gente tem conquistado nos últimos anos a nível de proteção de dados aqui no Brasil. E ainda assim, a gente ainda tem muito que inovar, tem um longo caminho a percorrer. Ainda bem que no mercado a gente tem empresas que não desistem do Brasil e abrem as portas e os caminhos para o mercado, tanto de dados como de inovação, como de empreendedorismo, e continuam investindo e gerando riqueza. E a gente espera que isso se repita para todo mundo por muitos e muitos anos. Obrigada a todos, obrigada, Yasu, obrigada, Ana, obrigada, Jaque, obrigada, Gabriel. Obrigada pela troca, pessoal, sempre muito rico. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, gente. Um prazer grande estar aqui e parabéns todos vocês pelos negócios. Muito interessante. Gente, muito obrigada por esse debate. Eu fico muito feliz de ver que a gente tem aqui um futuro muito gostoso para transformar esse mercado que hoje é commodity em alavanca de crescimento. É isso, galera. Muito obrigado pelo convite. Foi muito prazeroso e gratificante estar nessa roda com tantas mulheres espetaculares, tá? Meus parabéns. Espero que nós continuemos trocando figurinhas após, né, esse debate. Desejo muito sucesso aí para todo o evento, gente. Muito obrigado.